Vamos lá, estamos ao vivo, estamos online para todo o Brasil, para todo mundo, para mais uma live aí de última hora, meio que surpresa, né? Uma live não programada, com antecedência como as demais. Quem for entrando aí, me avisa que se o áudio está ok, porque às vezes com esse fone fica uma interferência doida aí, só para saber. Boa noite, Val. Vê se o áudio tá ok aí, me dá só um ok que o áudio tá certinho. Se qualquer coisa a gente troca aqui o fone, porque o celular tava para descarregar e ele tá no carregador. Boa noite, Val, boa noite, Pabinha, boa noite, Dani. O áudio tá bom, né? Beleza. Vamos entrando aí. Olha, rapaz, já bateu aí 93, já tô no recorde, viu? Nunca mais eu tinha atingido 100 pessoas, rapaz. Que legal. Vamos lá, hoje tem uma live muito boa, live doida. Aí, enfim, nasceu a criança, né? Enfim, o decreto foi publicado, foi sancionado. Enfim, o homem assinou, de tanta gente mandar os memezinhos que ainda não assinou MP. O homem dessa vez assinou o decreto, né? Vamos entrando aí. Agradecer a presença de todos vocês que estão chegando aí, entrando, cheio de dúvidas, cheio de perguntas. A gente vai tentar responder, a gente vai abrir aqui o decreto, tentar destrinchar. Eu dei uma lida rapidinho pela manhã e passei o olho agora. Eu não estava em Salvador, eu estava no interior, fui visitar meus pais que estão lá. E quando eu acordei, já foi com a notícia, foi um negócio quente, aí foi aquela loucura. E aí daqui a pouco olha o celular, o contato da TV Bahia mandou uma mensagem que ia sair no ar. Aí eu corro para fazer cardzinho e a internet não pega. Eu fui na casa do vizinho para pedir a senha, fiquei quase no meio da rua para fazer o card, para divulgar o card, e de repente não passa no BATV ou no Bahia Meio Dia, né? É uma confusão. Eu falei, desisto, não vou divulgar mais nada não. Depois que passar, aí eu divulgo, passou, assista aqui no link, porque eu odeio ficar divulgando um negócio que não é verdade. Vocês me conhecem, quem me conhece sabe, né, que a gente é dessa forma, mas acontece, né? A gente sabe que esses programas às vezes planejam uma coisa, quando chega perto da hora não dá tempo, tira a matéria, coloca a matéria, e boa parte das matérias ali já eram gravadas também, que foi gravado de quinta, de sexta, de quarta, e aí tiveram que sair acumulados aí para não vencer, como ele falou comigo, né? Mas vamos lá, lembrando que sábado a gente tem um curso aí de atualização trabalhista previdenciária. Vamos falar aí de destrinchar o saque emergencial do FGTS, reforma previdenciária, CTPS digital, lei da liberdade econômica, atualizações de social, que teve algumas novidades aí há umas 2 semanas mais ou menos, 3 semanas. E o curso está estourado. O de DP na prática, na outra semana já não tem mais vaga, no outro domingo. O de DP a gente bateu o recorde de 111 pessoas, né? Já tem uma turma nova para agosto aí, 10 a 14 do 8. Já começou as inscrições, deve esgotar bem antes também. E vamos que vamos, né? Compartilha aí a nossa live, clica aí no aviãozinho, 190 pessoas entrando aí. Tava com saudade de ver esses números grandes assim, rapaz. É porque a cachaça é DP, né? Mas beleza. Sim, sobre o curso sábado é rapidinho, 4 horas de curso, 9 às 13, tranquilo, legal, sem conto, parcelado em 5 vezes de R$20, para não ter negócio de baratinho que tá sem dinheiro, né? RM Labora não tem como fazer por agora, porque tem que ser presencial, porque não tem como mandar o sistema por e-mail, por link, como a gente faz com o curso de domínio, né? Que é na outra semana. Bom, hoje a gente colocou essa live aí de última hora, bem corrido, para a gente falar aí sobre o decreto 10.422, né? Que foi assinado ontem, mas foi publicado hoje, né? Publicado hoje pela manhã cedo, 14 de julho. Grava essa data, porque essa data aí é uma linha divisória para muitas perguntas que vocês devem aí estar aguardando para fazer, né? Decreto 10.422, ele prorroga, né, os prazos de suspensão e de redução. Enfim, saiu o decreto. Mas essa prorrogação
traz muitas dúvidas, não é? Primeiro que o decreto, eu acho que ele complica mais do que facilita, não é? Ele repete muito, e essa repetição faz as pessoas criarem um mal entendido, vamos dizer assim, pela repetição de texto. Poderia ser 2 artigos, papapuf, já foi, né? Certamente não foi feito por um contador esse texto, eu imagino que não. Mas a gente vai destrinchar esse texto aqui e falar outras coisas, às vezes as coisas que passaram batido, né? Eu estou com o decreto aberto aqui, o artigo 1º, depois vocês mandam as dúvidas, porque pode ser com o que eu vou falar aqui já tire as dúvidas de vocês, tá? Bom, o artigo 1º. Esse decreto prorroga os prazos, né, para celebrar os acordos de redução proporcional de jornada e salário e de suspensão temporal do contrato e para efetuar o pagamento dos benefícios emergenciais da Lei 14.020, a Lei 14.020, que é a MP 936 convertida em lei. Tá? Então, ela apenas fala que o decreto prorroga. No artigo 1º, prorroga os prazos para celebrar. Ok, tranquilo. Aí vem no artigo 2º, começa o negócio a ficar gostoso, né? O prazo máximo para celebrar acordo de redução proporcional de jornada e salário, de que trata, né, da lei, fica acrescido de 30 dias, de modo a completar o total de 120 dias. Pronto, beleza. Eu vou tirar os comentários. Obrigado, Dalila, pela dica. Eu vou tirar aqui os comentários por enquanto, tá? Vou tirar, mas não se aveste não. Depois da minha fala, se ainda continuar dúvida, vocês mandam nos comentários, beleza? Bom, então o artigo 2º, ele fala aqui que o prazo para redução proporcional de jornada e salário fica acrescido de 30 dias, né, de modo a completar o total de 120 dias. O que ele quer dizer com isso? Quer dizer o seguinte, na MP 936, no texto original, ele já dava 90 dias para redução. Então ele possibilita que eu prorrogue. A gente vai falar esse negócio de prorrogar, que nem sempre é prorrogar. Essa expressão prorrogar dá uma ideia que nem sempre é a verdadeira, né? Por mais 30 dias. Ele quer dizer o seguinte, se você deu 90, você pode dar mais 30. Gilmar, vai ser na sequência? Depende. Essa é a questão que muita gente está com dúvidas, porque essa expressão prorrogar, nem sempre de fato é prorrogar. É estranho o que eu estou dizendo, mas é basicamente o seguinte, ó. Vamos supor que você fez 90 dias de redução lá no começo de abril, tá? 1º de abril, você fez a redução de 90 dias. Então, prorrogou aí abril, maio, até o finalzinho de junho, tá? Então, esses 90 dias terminaram no finalzinho de junho. O decreto saiu hoje, dia 14. É uma prorrogação? Não. Na verdade, é um novo acordo de redução por 30 dias. Porque se eu considerar como prorrogação, ele iria emendar lá do final de junho em diante. Só que do final de junho para cá, você não poderia mais reduzir e nem suspender, porque você já tinha utilizado os 90 dias que a MP 936 dava de possibilidade. Gilmar, quando é que eu vou poder prorrogar então? Quando esses 90 dias estiver próximo de terminar por agora, terminar dia 15, terminar dia 16, dia 17, aí sim você vai poder emendar essa prorrogação. Então, quando o texto fala aqui que poderão ser prorrogados, tal, né, o prazo máximo para celebrar, tem que ter muito cuidado. Eu posso emendar? Depende. Se o seu contrato, seja de redução ou suspensão, terminou final de junho, não tem no que se falar em prorrogação agora. Lá no empregador web você não vai prorrogar, porque prorrogar é você emendar, é você dar continuidade, né? E você não deu continuidade. Do final de junho até hoje, dia 14, ele estava ou trabalhando ou estava em casa sem fazer nada. Mas não foi uma suspensão de contrato para dar direito ao benefício, tá? Logo, daí eu já respondo uma dúvida bem comum, que eu vi em vários grupos hoje. Posso fazer retroativo? Não. Por quê? Primeiro, porque você tem que comunicar, avisar, enviar, né, o acordo ao trabalhador com 2 dias antes. Então, você não pode hoje dizer que avisou no final de junho. Outra coisa, para você fazer um acordo de agora em diante, né? Então, você não pode dizer que fez dia 1º, se dia 1º não tinha decreto que permitisse que você colocasse mais 30 dias. Então, uma pergunta muito comum é, posso fazer retroativo? Não.
A prorrogação vale a partir do momento que a Lei 14.020 foi aprovada, foi sancionada, lá no dia 6 de julho? Não. Você pode fazer 30 dias de agora. Né? Então, se terminou lá no final de junho, não é uma prorrogação. É um novo acordo, seja de redução ou de suspensão, que a gente vai ver ainda. Agora, se você tem um acordo vigente, seja de redução ou de suspensão, e ele vai terminar, por exemplo, dia 16, vai terminar dia 17, vai terminar dia 20, aí quando terminar você pode fazer a prorrogação, emendando com esse do decreto, tá? Então, o artigo 3º, ele vem falar dos prazos para suspensão. Observe que no artigo 2º ele fala redução máximo 30 dias. E agora, suspensão, ele coloca aqui o prazo de 60 dias, não é? O artigo 3º, o prazo máximo para celebrar acordo de suspensão, fica acrescido de 60 dias, de modo a completar o total de 120. Na prática, ele falou o seguinte, olha, é 120 dias o prazo máximo, ou para um ou para outro, ou você pode misturar uma coisa com outra, mas são 120 dias por trabalhador. Então, se você já fez suspensão de 60, você pode fazer uma nova suspensão agora de mais 60. Se você tinha feito suspensão de 60 e redução de 30, já foram 90. Você pode fazer mais 30 agora, ou de suspensão ou de redução. Se você já tinha feito 90 dias de redução, você pode fazer agora ou suspensão de 30 ou redução de 30. Tá? Gilmar, eu só tinha feito 60 dias de redução. Posso fazer mais 60 de redução? Não, porque o decreto permite fazer redução só de 30. Eu posso fazer então uma redução de 30 e depois uma suspensão de mais 30? Pode, porque você tinha feito só 60 antes, no máximo 120 por trabalhador, tá? Bom, então, artigo 2º e 3º tranquilo. Aí ele traz aqui no parágrafo único uma certa novidade, né? No parágrafo 1 do artigo 3º. A suspensão poderá ser efetuada de forma fracionada, porque no texto original da MP, lá atrás, ele trazia que a suspensão era 30 mais 30, né? 2 de 30. Aqui agora ele permite que seja de forma fracionada, ou seja, pode ser inferior a 30 dias. Em períodos sucessivos ou intercalados, o que seria isso? Eu posso fazer, parar ou intercalados. Eu faço a suspensão de 30, depois eu posso fazer uma redução de 30, depois eu voltar para a suspensão de mais 30, sem problema. Desde que esses períodos sejam iguais ou superiores a 10 dias. Ou seja, tem que ser no mínimo 10 dias. Então eu posso fazer suspensão de 10 dias. E depois fazer outra de mais 10, depois outra de mais 10. Ele não fala a quantidade máxima, mas só limita, claro, aos 120 dias lá de cima. Se você já usou 60 pela MP 936, só falta mais 60 agora. Artigo 4º, ele traz aqui. O prazo máximo para celebrar acordo de redução de jornada e de suspensão, ainda que em períodos sucessivos ou intercalados, fica a crescer de 30 dias, de modo a completar o total de 120. Ele meio que sai repetindo esse negócio aí, não é? Intercalado, 30 dias para completar 120. Os períodos de redução, utilizados até a data da duplicação, deverão ser computados para fim do limite. Foi o que eu falei, se você já fez 90 lá atrás, você não pode mais suspender por 60, só pode suspender por 30, não é? O empregado traz intermitente no artigo 6º. O empregado com contrato de trabalho intermitente, formalizado até a data da publicação da MP, ou seja, 1º de abril, o intermitente formalizado até 1º de abril, vai ter mais uma parcela aí de R$600, né? Fará jus ao benefício emergencial mensal, no valor de R$600, mais um mês aí, né? Tranquilo. Uma coisa bem interessante, gente, é o artigo 7º, né? Que pouca gente percebeu isso aí, passou batido, né? Olha o que ele fala. A concessão e o pagamento do benefício emergencial de preservação do emprego e renda e do benefício emergencial que trata, né? Observar as prorrogações de prazo, ao finalzinho, ficam condicionados às disponibilidades orçamentárias. O que é que ele quer dizer com isso? Que
não é garantia de fato de ser pago. Se não tiver dinheiro, não vai ser pago. Eu tenho dessa forma. Ou muita gente fala até que vai até ser parcelado, né? Eu pago com atraso, né? Que dinheiro vai ter mais cedo ou mais tarde. Então, ou vai ser pago com atraso, e muitos entendem até que pode ser parcelado. Então a gente tem que deixar até o trabalhador ciente, ó, o responsável pelo benefício é o governo, mas pode acontecer de ele atrasar ou pagar parcelado, depende de ter dinheiro em caixa. Eu não vou entrar na questão política da coisa, na questão de destinação do dinheiro, na questão de o dinheiro está sendo utilizado para outras coisas, não vou entrar nesse detalhe. A gente está aqui para explicar o que está escrito no decreto, não é que ele fala, ficam condicionadas às disponibilidades orçamentárias. Então, se não tiver orçamento, se não tiver dinheiro, o pagamento vai atrasar ou de repente fazer parcelado, tá? Eu falei a pergunta da questão do retroativo, posso fazer retroativo? Não. Gente, o decreto foi publicado hoje, dia 14, né? Pelo texto lá da MP, que continuou com a lei, eu tenho que enviar o acordo para o trabalhador com 2 dias. Então, em tese, eu só posso fazer acordo a partir do dia 16, contando o dia 16, em tese, né? Por que eu falo em tese? Porque se você for lá no empregador hoje e colocar começando hoje, ele vai aceitar, né? Aí como diz, né? Certo não está, mas se você colocar um acordo desse já por essa nova regra, começando hoje, ele passa. Mas considerando o texto original da MP e da lei que continuou, eu teria que avisar 2 dias antes, então teria que começar a partir do dia 16 a vigorar esse novo acordo, tá? Agora, aqueles casos de você ter um acordo vigendo, por exemplo, em abril você não fez prorrogação, você não fez redução nem suspensão, porque você não precisou, mas a partir de maio você fez, então você fez maio, junho, suspensão, por exemplo, e agora está numa redução aí, até o final de julho, sem problema. Quando chegar lá no final de julho, você faz a prorrogação, aí sim uma prorrogação. Mas se o seu contrato, seu acordo, seja de suspensão ou de redução, já tinha terminado, terminou dia 1º, terminou dia 5, terminou dia 10, isso não é uma continuidade, isso não é uma prorrogação. O que você tem que enviar agora é um novo acordo, tá? Muita gente pergunta também o seguinte, posso prorrogar por quanto tempo? Vamos lá, a lei traz 60 dias para suspensão e 30 dias para redução, mas você tem que atentar que o prazo máximo é 120 dias, já contando com aquele inicial da 936. Então, quando a gente fala, pode suspender por mais 60 dias, depende. Se você já fez suspensão de 60 mais redução de 30, você não pode suspender por 60 dias, você pode suspender só por 30. Então, resumindo, quem já gastou 90 dias, seja com suspensão ou seja com redução, só vai poder 30 agora. 30 de quê? Você escolhe, né? Gilmar, quando acabar esses 30, vamos viver um dia de cada vez. Provavelmente daqui para lá o governo vai estar prorrogando esse prazo se continuar a pandemia e se tiver dinheiro em caixa. Não tem como a gente garantir que isso vai ocorrer. Eu tenho que fazer agora, se eu quiser, eu posso deixar para fazer depois? Pode deixar para fazer depois. Ele dá até o final da pandemia. Então, se você não quiser fazer agora, não tem problema, tá? Gilmar, estava vigorando para mim um acordo de redução, mas eu de fato não estou funcionando, eu só coloquei redução para pelo menos eu pagar só 30% do salário ao trabalhador. Eu posso cancelar essa redução e fazer uma suspensão agora de 30, por exemplo, ou de 60? Bom, primeiro a gente tem que diferenciar o que é cancelar e o que é reduzir vigência ou antecipar retorno, tá? Quando você fala em cancelar, você quer dizer o seguinte, o estagiário mandou errado, mas não ocorreu isso aqui, tá? Então, por exemplo, dia 1º de julho, você ainda tinha lá para usufruir 30 dias de redução. Você tinha feito uma suspensão lá em maio e junho, e aí você mandou uma redução dia 1º de julho, de 1º a 30 de julho. Então, o trabalhador estava em redução, e você quer migrar para a suspensão. Você não vai fazer um cancelamento da redução. Você vai antecipar o retorno, né? Antecipar a vigência, por exemplo, para o dia 16, né? E aí você vai iniciar um novo acordo de suspensão a partir do dia 16, tá?
E aí você vai ver a questão do prazo que está faltando, né, até chegar aos 120 e tal. Então, se você cancela, está dizendo o seguinte, não ocorreu essa redução. E aí, se o trabalhador já tiver recebido, já tiver enviado o lote para o banco, ele vai ter que devolver, né? Se ele não tiver recebido, vai zerar tudo, mas você vai ter enviado o acordo agora com atraso. O prazo de 10 dias para enviar novo acordo continua, mas o prazo para prorrogação são 2 dias. Está lá na portaria 10486 e tal. Então, gente, você precisa entender a diferença entre prorrogação, entre cancelamento, entre antecipar retorno, tá? Colocou a suspensão, ela era só de 30 a 30, agora pode ser 10 dias pelo menos, e a redução ela já não tinha um prazo mínimo, né? Já não tinha um prazo mínimo. Eu vou abrir aqui para algumas dúvidas agora, eu creio que uma boa parte eu já sanei, mas eu vou ativar aqui os comentários. A gente está com a quantidade aqui muito boa, 380 pessoas nos acompanhando. Eu vou passar aqui para ler, você já teve, acho que tinha alguns aqui no começo já. Vou ver se eu acho. Eu não respondi todas as dúvidas que eu vi nos grupos hoje, já de propósito, até porque eu fui passando rápido, a internet lá horrível, eu tive que pegar do vizinho, não pegava, só em alguns lugares se pegava. E quando eu cheguei, tive que resolver o negócio. Quando eu parei, cheguei em casa mesmo, tem pouco tempo. Mas vamos lá. Cadê? Eu vi uma pergunta aqui. Maísa, fiz uma suspensão por 60 dias. Suspensão de 60. Terminou 8/6. Pagamos esses dias. Agora saiu a MP e não usei os 30 restantes. Posso fazer retroativo a 1/7 como redução? Retroativo, não. Não é? Por quê? Por 2 motivos. Primeiro, o que acontece? Terminou 8/6, você quer retroagir a 1/7. Em tese não, porque você teria 10 dias. Aí tem a questão da anistia e tal. Você fez suspensão, você já poderia ter feito a redução lá. Não é porque você tinha usado só 60 dias de suspensão. Quando terminou em 8/6, você já poderia ter usado a redução lá, independente desse decreto. Porque a MP dava essa possibilidade, na soma ser 90. Não é? Em relação a retroagir, não, porque já passou o seu prazo. Você tem até 10 dias para enviar um novo acordo. E hoje já é dia 14. O máximo que você poderia, o correto mesmo, melhor dizendo, é você fazer da agora em diante. Até porque o trabalhador não estava em contrato reduzido esses dias para você querer retroagir um acordo. Entendeu? Deixa eu ver se tem mais dúvida aqui. Tem. Professor, os 30 dias que prorrogou, posso fazer antes da data de hoje? Já respondi, não pode. A suspensão agora só pode ser a partir do dia 16, né? Serve para doméstica também? Mesma coisa, serve também. Cuja já respondi. Eu sei que vai chegar um monte aqui. Fiz suspensão 60 dias, abril e maio. Em junho fiz redução por 30. Ok. Posso fazer a suspensão por 30? Pode fazer a suspensão por 30, mas não vai ser retroativa ao 1º de julho, tá? Esses dias aí do mês de julho, você vai pagar normalmente, né? Ou se você colocou em banco de horas, vai pagar no tempo, você vai pagar normalmente. Comunicando ao trabalhador hoje, mandando um acordo para ele hoje, nele aceitando, geralmente deve aceitar, você pode fazer a suspensão por 30, suspensão ou redução, que você quiser, a partir do dia 16. Legalmente a partir do dia 16. Mas se mandar com data dia 14, a gente sabe que o sistema vai aceitar. Professor, fiz a solicitação de suspensão e ao informar no empregador web, as datas de pagamento estão assim, 21/7 e a outra 1/8. Provavelmente porque essa de 21/7 deve estar em atraso. Provavelmente foi isso. Né? Se você fez 60, a não ser que você tenha colocado uma data lá de 21/6, você fez quando? Né? Fala sobre os aposentados. Aposentado é o seguinte, não está nesse decreto, mas ele trouxe aqui na lei, né, na lei 14.020, a possibilidade de a gente sim poder fazer redução proporcional ou suspensão para aposentado. Porém, ele fala que eu tenho que dar aí uma ajuda compensatória, né? E essa ajuda compensatória,
ele fala que tem que ser no valor equivalente ao benefício que o governo pagaria. Qual é a lógica? O trabalhador não pode sair perdendo. Então você quer dar uma ajuda, você quer suspender para evitar a questão da contaminação, é grupo de risco, sem problema. Mas pague o valor do benefício para ele, né? Minha empresa já utilizou os 90 dias, que finalizou em 4/7. O novo acordo vai dar início dia 14, já que não pode ser retroativo. Esse intervalo entre 4 e 14 é por conta da empresa? Exatamente, né? Quando terminou em 4/7, ele não estava com o contrato suspenso, ele poderia ter voltado a trabalhar. Se a empresa pediu que ele ficasse em casa, aí foi mera liberalidade da empresa, cabe a ela pagar o salário. Só relembrando, gente, pelo texto da porta MP, da portaria, tenho que enviar o acordo 2 dias antes, então em tese só poderia começar a partir do dia 16, né? Embora, reforçando também, a gente sabe que se colocar lá dia 14, o empregador web não vai dizer que está errado. Agora, é claro, fica aí com um risco, né? Porque certo não está. Só deixando claro isso. Para depois dizer, eu botei 14 e passou. Uma coisa é passar, outra coisa está certo, tá? Posso suspender por 120 dias direto? Depende, eu disse. Se você não fez desde abril para cá, né? Se você não fez redução, se você não fez suspensão, você não utilizou essas possibilidades, você pode fazer por 120 sim, sem problema. Quem fez a suspensão de 60 dias e finalizou em 1/6, será um novo acordo de suspensão e não prorrogação? Exatamente, será um novo acordo, porque se finalizou em 1/6, ou até 1/7, ou até 5, 10, gente, é daqui em diante, né? Você não pode retroagir por conta disso, né? Locais onde o comércio está fechado devido a decreto, pode aderir iniciando em 16/7? Deve, unir o útil ao agradável. Ailane, nossa querida aí, grande fã nossa. Se não foi feita nenhuma medida, nem suspensão, nem redução, pode fazer direto 120 dias? Pode, sem problema algum. Se o empregador web não passar, você coloca 60 e depois prorroga, sem problema algum, se não usou nada, não é? Se o funcionário está na redução agora, pode prorrogar como suspensão quando acabar a redução? Você pode fazer, porém não é como prorrogação. Prorrogação é quando você mantém a mesma opção. Como você está em redução, se você prorrogar, o empregador vai entender que você vai estar prorrogando a redução. Como você quer suspender, aí você vai enviar com um novo acordo, né? Termina a redução X dias, no dia seguinte inicia um novo acordo. Lembrando, gente, que você não pode enviar um novo acordo antes da data. Então, por exemplo, Gilmar, vai começar dia 16, então já vou enviar hoje. Não, você tem que enviar do dia 16 em diante. Como é um novo acordo, você tem até 10 dias corridos aí para enviar, tá? O sistema já está adaptado, não é para isso. Gilmar, só suspendi por 60. Ainda tem uns 60? Sim, ainda tem 60, se for a suspensão como você fala, porque redução ele só deu 30, não sei porquê, acho que eu pego lá 120 de um, 120 de outro, porque na MP lá atrás ele tinha colocado 60 de suspensão e 90 de redução, ele tinha colocado mais dias para redução, agora ele inverteu, né? Ele botou só 30 para redução, 60 para suspensão, para fechar tudo 120. No empregador web, se eu prorrogar por mais 30 dias, ele está R, não sei o que foi esse RR aí. Serve para doméstica, sim, a gente falou. Tem um funcionário que termina a redução dia 24, posso demitir? Demitir você pode, mas tem uma coisinha chamada indenização, né? Você vai ter que pagar lá a questão da estabilidade dele. E como é que ficou a questão da estabilidade? Do mesmo jeito. Se você prorroga agora, gente, por mais... já tinha feito 90, vai fazer agora mais 30, 120, a estabilidade dele vai ser mais de 120 lá no final, tá? A estabilidade está lá no artigo 10 da Lei 14.020, né? Que é o mesmo artigo 10 da MP.
Então, demitir pode desde que você indenize, né? Conforme lá o artigo 10, tem lá os períodos de estabilidade. Professor, então não pode ser feito retroativo, devo considerar a partir da data da publicação. O certo mesmo seria 2 dias após a publicação, porque você precisa enviar o acordo para o trabalhador 2 dias antes. Então, como foi publicado hoje, você teria que enviar para o trabalhador esse acordo hoje, e ele aceitando, lembrando que é um acordo, ele não é obrigado a aceitar, né? Embora ele sempre aceite. Então, se você envia o acordo para ele hoje, aquela vai começar dia 16. E no empregador web você informa dia 16. Embora reforçando, se você quer colocar 14, ele vai aceitar. Não significa que esteja correto, mas o certo seria pelo menos dia 16. Ótima explicação, ok. No mês de junho agora, quem teve a suspensão dos meses abril e maio e ainda não recebeu no mês de junho, como ficamos? Aí provavelmente foi que deu algum problema, né? Se você fez abril e maio e não recebeu no mês de junho, provavelmente referente a junho, vai receber. Deve ter algum status lá, né? Se o benefício foi processado ou não. Ou então você enviou só a suspensão abril e maio e não fez nada para junho. Se você não fez nada, não tem nada para receber de benefício emergencial. Não é? Tudo depende das datas que você fez e por quanto tempo você fez. Você informa aí suspensão de abril e maio e não recebeu nada no mês de junho. Depende. Não é? Se você fez, por exemplo, suspensão início de abril, você recebeu início de maio. Se você prorrogou essa suspensão para o mês de maio, de 1º a 30, em tese, dia 31 de maio já era ter pago o benefício. Então não tem mais o que receber em junho, a não ser que a empresa tivesse mandado uma redução, tá? Mas se você mandou uma suspensão de 2 meses, eu não entendo que não tem mais valor a receber, a não ser que você não tenha recebido referente a abril e maio. Aí tem que ver o que foi aconteceu, alguma inconsistência, o benefício foi indeferido, aí tem que consultar o benefício para ver. Lembrando, se for começar agora, segue a regra da Lei 14.020. Isso, exatamente. A suspensão tem que ser períodos de 30, a prorrogação que pode ser com períodos a partir de 10. Não, peraí, você falou o quê? A suspensão tem que ser período de 30. Não, ele quebra aqui, né? O decreto ele fala que pode, né? Cadê? Eu li aqui agora. Artigo 3º, parágrafo único. A suspensão do contrato poderá ser efetuada de forma fracionada ou intercalada, desde que esses períodos sejam iguais ou superiores a 10 dias. Então, a suspensão, ele pode sim ser pelo menos de 10 dias. Viu, Rayane? Porque o decreto que veio regulamentar, né, veio, em tese, regulamentar a lei, né? Então, pode sim fazer suspensão de 10 dias, tá? Qual o prazo mínimo para reduzir? Bom, aqui ele não traz porque a própria MP não trazia prazo mínimo, né? E a lei ela não cita, ela não mudou isso. Então a gente presume que não existe prazo mínimo para redução, existe o prazo mínimo para suspensão. Eu acho que eu vi até alguém comentando justamente sobre isso hoje. Deixa eu ver se eu acho aqui onde foi. Porque é muita informação, né? É muita informação. Deixa eu ver aqui, 90 dias, total utilização, tal. Na verdade isso mesmo, a redução não tinha prazo mínimo, já não existia prazo mínimo para redução, não é? Agora para suspensão, que o mínimo era 30, agora o mínimo 10. Vai precisar comunicar ao sindicato esse novo acordo? Normalmente, né? 10 dias para comunicar ao sindicato, 10 dias para informar no empregador web. Então, em tese, você tem até o dia 26 para informar aí os acordos iniciados dia 16. Então, não precisa essa correria louca, né, lá no empregador web. Vai fazendo a partir do dia 16, quem seguiu o que está no texto da MP. Quem é aquele que gosta de correr risco, eu sei que vai colocar com data de hoje. Provavelmente aceite, mas não significa que esteja certo. Hoje no empregador web, quando você solicita hoje a suspensão, o dia dos pagamentos está saindo 21/7 e 1/8. 14/7 para 21 é porque deve estar processando rapidinho.
Depois eu vou mandar uma que eu não cheguei a mandar nenhum ainda não, tá? Tô com a lista aqui para mandar, começar a mandar depois da manhã. Obrigado, Ana Cláudia. No empregador web, se eu informar prorrogar por mais 30, o sistema está retroagindo, eis a questão, né? Eis a questão. Eu não enviei, mas eu vi gente dizendo que mandou e passou, né? O que em tese não é para passar, é como eu estou dizendo. O fato do empregador web aceitar não significa que você esteja fazendo certo. Você sabe que não pode retroagir, desculpa. Você sabe que não pode retroagir. Então, por isso lá no começo eu expliquei exatamente a diferença entre prorrogar e novo acordo, tá? Eu só posso lançar lá como prorrogar se, por exemplo, o que eu tenho vigente, né, estiver terminando. Por exemplo, termina amanhã o que eu tenho vigente lá, seja suspensão ou redução. Eu quero prorrogar considerando a partir do dia 16, já que termina amanhã. Então eu comunico ao trabalhador hoje, dia 14, e a partir do dia 16 continua. Aí sim uma prorrogação. Mas se terminou antes, não esqueça a palavra prorrogar, tá? Suspensão de contrato, pagou a primeira parcela, ok, na segunda houve uma suspensão. Nesse caso, já que não foi paga a segunda, eu posso ainda usar esse período de 30 dias que não foi pago? Tá, pelo que eu estou vendo, você fez uma suspensão de 60 e antes do pagamento da segunda parcela, você cancelou a suspensão, como a gente brinca, né? Você suspendeu a suspensão. Então você não usou 60, você só usou 30. Se você só usou 30, ele permite agora que você faça mais 60, tá? Se você não usou 30, você não pode agora fazer mais 90, tá? Porque ele fala que o prazo da suspensão, ele dá 60 dias agora, né? Ele só dá mais 60. Doméstica serve. Gilmar, os benefícios que estão com vínculo divergente, o funcionário não recebeu, pode enviar um novo acordo? Primeiro, eu pediria inicialmente que você verificasse o porquê está dando vínculo divergente. Vínculo divergente, geralmente, é quando tem alguma, vamos dizer assim, alguma inconsistência nos dados cadastrais. Nome, data de nascimento, data de admissão, geralmente data de nascimento, tá? Nome, data de nascimento, data de admissão, nome da mãe, PIS. Então, inicialmente eu verificaria o que houve. Porque se você enviar com os mesmos dados, provavelmente vai cair de novo nessa mesma mensagem de vínculo divergente. Tá? Verificar como é que está o cadastro dele lá no CNIS, né? Verificar base de dados mesmo, como é que está no sistema, analisar cuidadosamente, senão vai cair de novo em vínculo divergente. Mas eu posso enviar um novo? Pode, com data de agora. Você não pode enviar um novo lá com data lá de 2, 1 mês, 3 meses atrás, tá? Aposentados a gente falou, né, que a Lei 14.020 permitiu, porém ele disse que a empresa tem que pagar lá o benefício, né? Vou pegar aqui a Lei 14.020, gente, artigo 12, parágrafo 2º. Ele fala aqui, ó: para os empregados que se encontram em gozo do benefício de aposentadoria, a implementação das medidas de redução ou suspensão por acordo individual escrito somente será admitido quando, além do enquadramento em alguma das hipóteses de autorização do acordo individual de trabalho, houver o pagamento pelo empregador de ajuda compensatória mensal, pagamento pelo empregador, observado o disposto no artigo 9º e as seguintes condições. Daqui a pouco a gente já para o artigo 9º. Aí ele bota aqui, ó: o valor da ajuda compensatória mensal a que se refere esse parágrafo deve ser, no mínimo, equivalente ao do benefício que o empregado receberia se não houvesse a vedação, se ele não fosse aposentado. Segundo, na hipótese da empresa que se enquadra no artigo 5º, é o que ele fala, aquela questão dos 30%, não é? Ele quer dizer basicamente o seguinte: ó, você pode, agora você vai ter que dar um benefício para ele no valor do que seria o benefício emergencial. Né? Ou seja, você quer deixar o trabalhador em casa, é muito bom, provavelmente está no grupo de risco, tá bom. Agora você paga o benefício dele como o benefício que eu pagaria. Ele quer dizer mais ou menos isso. Houve uma redução de 70% por 60 dias na empresa. Ok. Agora fizeram um novo acordo de redução de 50% por 30 dias. É possível?
Sim, normalmente. A redução é de 70 por 60 dias, ok, a redução poderia ser já 90 dias. Fizeram de 70% por 60 e agora fizeram novo de 50. Pode. E depois já pode fazer mais outros se quiser. Não é porque ele está usando os 90 lá atrás, agora pode fazer mais 30 para fechar os 120. Depois que acabar esses 30 dias de 50% aí, Jefferson, ainda pode fazer mais 30 se a empresa quiser. E claro, o trabalhador aceitar. De 25%, 50% ou até 70%. Ou fazer a suspensão também por 30 dias. Tem um colaborador que terminou os 90 dias no dia 12/7. Então é um novo. É um novo. E do dia 12, do dia 13, 14 e 15, em tese você vai pagar 3 dias de salário integral a ele. Né? Vai pagar só esses 3 dias. Terminou dia 12, você vai pagar dia 13, 14 e 15. E vai enviar um novo acordo a partir do dia 16. Isso é o correto. Você diz, mas eu mandei 14 e passou. Eu mandei como dia 14 e passou. Eu não quero nem saber disso, tá? Fiz a comunicação hoje, dia 14. O correto seria 16, porque tem onde eu comunicar. Tá errado comunicar hoje? Já falei. Errado, tá. Mas passa, passa. Não estou dizendo que é para vocês fazerem com data de hoje. Eu estou falando que tá errado. Mas que o sistema aceita. Mas aí o sistema tá errado. Não sei, prefiro não entrar tanto nisso. O sistema não precisa ser amarrado para a gente fazer o que é certo. Mas cada um que assume seu BO, se lá na frente der merda. Sobre quem fez redução de 60 dias, eu não posso prorrogar mais por 30 dias, depois mais 30 dias. Redução de 60, você poderia ter feito 90, pode, porque você poderia fazer 90 sem problema e depois mais 30, pode. Entendo que sim, sem problema. Porque você vai usar 90, os 30 lá de trás, não é? Porque o máximo é 120, não é? Essa prorrogação agora é permitido só mais 30 se você já usou os 90, tá? Como você só usou 60, você pode, eu entendo que sim, fazer 30-30. Professor, no caso, os contratos que completou os 90 dias, dia 4/7, agora eu vou fazer outro contrato a partir de hoje e enviar novamente os dados. Você vai fazer um novo contrato, isso, porque venceu 4/7. Aí do dia 5/7 em diante, você vai pagar integral o salário dele. E aí você vai enviar para o trabalhador hoje, dia 16 começa a contar. Então o correto mesmo é você enviar para o empregador web a partir do dia 16, você tem até 10 dias para enviar até o dia 26, considerando o início do dia 16 e pagar o salário dele, né, do dia 5 até o dia 15. Enviar novamente, bonitinho, um novo acordo zerado. Professor, mas se a redução ainda não está processada no empregador web, posso cancelar e fazer uma suspensão a partir do dia 16? Pode. Não foi processada. Ok. Posso cancelar? Pode cancelar. Porém, esses dias aí que ficou, o trabalhador não vai receber benefício. Aí você tem um probleminha, tá? Porque imagina, você fez uma redução, vamos supor que você colocou lá dia 5. Redução a partir do dia 5. Hoje, dia 14, não tinha processado ainda, mas o trabalhador estava trabalhando com um contrato reduzido, tá? Quando você cancelar, você vai dizer que aquela redução não existiu. Aí você troca para suspensão a partir da data de hoje, né? E o trabalhador, como é que vai ficar nesses dias todos? Você não vai poder pagar só os 30% para ele, porque ele não vai ter mais direito ao benefício do governo. E ele não vai poder sair perdendo. Então, por isso que a gente falou que o ideal é você antecipar a vigência, alterar, já que não foi processado, altere o prazo dessa redução que você fez para terminar dia 15. Ela terminando dia 15, no dia 16 e diante você lança lá a suspensão para ele, porque senão o trabalhador vai sair prejudicado e vai dar problema. Qual o prazo desse decreto até durar a pandemia? Excelente pergunta. Qual o prazo dele até durar a pandemia? Não é porque ele fala o seguinte, prorroga os prazos de que trata a lei tal 14.020. E a lei 14.020, ele fala justamente a questão do período de pandemia, não é? A suspensão finalizou 13/7. Posso prorrogar com início hoje ou faz um novo acordo? O correto
é um novo acordo a partir do dia 16. E dia 14 e dia 15 ele recebeu o salário integral, o correto. Mas se você mandar como prorrogação, vai passar. Mas Gilmar não está dizendo faça. Eu estou dizendo que é o que está lá. Lembrando que você teria que ter mandado para o trabalhador 2 dias antes. A não ser que no próprio contrato você já tivesse colocado essa previsão, né? Que poderia ser prorrogado, tal. A CSN Transporte está alegando que o governo está com um problema para pagar nosso benefício, sendo que na página do Ministério Público aparece para procurar empregador que os dados estão errados. Na página do Ministério Público, eu acho que dizer na página do Ministério do Trabalho, algo do tipo, né? É errado. Ó, não existe o governo com problemas em pagar o benefício, a não ser que tenha algum dado errado, mas pelo menos se os dados foram corretos, se o benefício foi processado, o governo paga. Eu nunca vi caso de ter sido processado e de repente não ter pago. O que eu vejo é que às vezes cai numa conta, cai numa poupança que a pessoa nem sabia que tinha, ou foi aberta a conta digital. A probabilidade maior aí é de fato ter enviado dados errados e o governo ter dado como um vínculo não encontrado, e aí, claro, não ter sido pago mesmo, né? Por esse motivo. Mas, assim, não existe, assim, a falta de dinheiro, o governo com problemas operacionais. Essa fase, felizmente, já passou, né? Porque o sistema está fazendo os acordos retroativos. É porque quando você diz lá, prorrogou, passa, não deveria. Para mim, deveria ter uma trava para isso. Mas é porque também, porque ele aceita, porque ele entende que você pode estar usando aí no período lá da MP lá atrás, mas eu ainda acho que deveria ter uma certa trava no sistema para isso, né? Meu entendimento é isso. Os funcionários já estavam avisados que, saindo o decreto, renovaríamos o acordo. Foi enviada a proposta do acordo e já assinaram. Então, eles já assinando, posso começar com data de hoje? Massa, boa, Rive. Essa empresa aí fez certo, aparentemente. Essa aí fez certo. Palminha aí para sua empresa, principalmente para o RH e para o DP, né? Salve, salve. Se lá atrás ele já estava avisado que ocorreria isso, se os trabalhadores aceitaram, aí sim você pode enviar com data de hoje, né? Lembrando que se foi prorrogação, você tem 2 dias, então você pode enviar amanhã ou pode enviar até dia 16, a prorrogação. Se for novo acordo, aí você pode enviar até o dia 24, né? Retroativo ao dia 14, que são 10 dias. Obrigado, Leane Brandão aí, diretamente de Lauro de Freitas. Aqui na empresa foi feita a suspensão de 60 e fez redução de 30, que acabou dia 4. E hoje foi feita a prorrogação da suspensão, dando sequência a 5/7 com orientação do jurídico. Isso não é prorrogação de suspensão, porque se acabou dia 4, não é mais ou menos, não tem 10 dias para enviar, mas você não podia dia 5 fazer suspensão. Você hoje está dizendo que dia 5 você tinha feito suspensão, mas dia 5 não poderia ter suspensão. Então, para mim, o jurídico não está correto. É o meu ponto de vista e o que todo mundo está falando, que eu concordo também. Agora, se o seu jurídico fez, ele deve assumir o BO lá na frente. O prazo do decreto não é de 60 dias, ele dá um prazo para você prorrogar por 60 dias. Tá? Ele fala assim, ó, eu dou a opção de você prorrogar por 60 dias. Ele não diz, ó, você tem que fazer isso em até 60 dias. Entendeu, Nayane? Qual é a instabilidade do funcionário? A instabilidade dele é quando ele fica nervoso, que ele fica muito instável. Agora, a estabilidade, me perdoe porque eu tenho que soltar a piadinha, né? A estabilidade vai ser de acordo com o dia que você utilizou de prorrogação e suspensão. Se você já usou 60 e vai usar mais 60, são 120 dias, a prorrogação é a mesma coisa, né? Se você fez 60 lá atrás, já passou alguns dias que você pagou normal, já abaixo desse período inicial, mas agora você fez mais 30, vai ter mais 30 depois da prorrogação, tá? Eu saí de férias e não voltei mais a trabalhar. Entrei direto na redução. Tenho direito de receber o restante das férias?
Se você entrou de férias, se você saiu de férias lá atrás, provavelmente a empresa colocou a validade da conexão. Cadê? Me perdi aqui na fala. Provavelmente a empresa deixou pagar inicialmente até o 5º dia útil do mês seguinte e um terço lá até 20 de dezembro. Você vai receber normalmente esses dias de férias. É porque o pagamento das férias está conforme a MP 927. Uma parte no 5º dia útil ao início das férias e um terço até 20 de dezembro. A suspensão pode ser fracionada, mínimo 10 dias, a gente falou. Pode colocar no bem funcionário que voltou de licença maternidade, pode sem problema algum, tanto redução quanto suspensão. Lembrando que colocando ela vai ter uma nova estabilidade aí por conta da redução ou suspensão. Professor, quem fez redução da vigência desde 14/7, antes de 14/7 e deseja voltar, considera os novos prazos? Quem fez redução antes deseja voltar, não entendi se deseja voltar. Ou quer cancelar e fazer novo? Sim, se for cancelar, lembrando que cancelando, o trabalhador não vai ter direito ao benefício lá, porque você cancelou. É melhor antecipar a vigência, antecipar o retorno, né? Reduzir vigência e fazer um novo. Aí vai seguir os novos prazos. A redução e suspensão interferem no recebimento das férias 13º. A redução não é para interferir porque ele estava trabalhando no cálculo dos avos, né? E o valor deve ser considerado o valor integral ou no máximo média. A suspensão, sim, vai impactar nos avos do 13º. Então, lá em dezembro, ele ficou 120 dias com um contrato suspenso. Vou botar 4 meses fechado, tá? Porque nem sempre é 4 meses assim de perder os avos, né? Se começou dia 16, ele tem um avo daquele mês, por aí vai. Mas vamos supor que ficou 4 meses fechados de suspensão. Lá em dezembro, novembro, dezembro, ele só vai receber 8, 12 avos de 13º. Em relação às férias, há um questionamento muito grande. Alguns legisladores entendem que também muda os avos de férias, outros entendem que não muda, né? Meu entendimento é que acompanha o mesmo raciocínio do 13º, mas é o meu entendimento. Há outros que entendem que o 13º perde os avos e as férias não, né? No caso de suspensão. No caso de redução, eu entendo que para férias você tem que considerar o salário integral, né? Ou fazer média lá do período aquisitivo. Já suspendi por 60, posso suspender por mais 60 a partir do dia 16? Pode suspender por mais 60. Podemos usar o mesmo modelo de contrato? Pode usar o mesmo modelo, só troca lá, que estava em MP 936, bota a lei 14.020 e o decreto 10.422, né? E a instabilidade, já falei, a estabilidade, já usei 60 dias como suspensão. Tenho mais 60? Sim, lembrando que provavelmente seja novo acordo, tá? Posso fazer hoje 120? Para mim pode. Se eu não usou lá atrás, não é porque se eu não usou que você não pode usar mais. Eu entendo que sim, sem problema. Até tanto que ele limita aí 120 dias. Então eu entendo que não fez nada, pode fazer 120. Se não aceitar, bota 60, depois tenta prorrogar. Professor, quem estava afastado, como poderá a ficação do funcionário? Quem estava e retornou, pode ter redução, suspensão normalmente. Tem que ver só a questão do exame de retorno. O que está suspenso não é exigível, mas se você fizer, eu acho uma garantia maior. Mas pode fazer suspensão, redução de quem está voltando de afastamento sem problema. Minha empresa utilizou em 90 dias, que finalizou em 4/7. O novo acordo vai dar, isso que eu já falei, né? Vai dar início dia 14. Ó, cuidado com esse 14, já expliquei. Já que não pode ser retroativo, esse intervalo entre 4 e 14 é por conta da empresa? Sim, porque nesse período eu não estava podendo fazer suspensão nem redução. Fiz suspensão por 60, abril e maio, e 30 de redução, ok. Então provavelmente junho. Agora com esse MP, posso fazer redução a partir de 1/7? Não, retroativo não. Você pode fazer a partir do dia 16, se colocar 14 passa, mas o certo é 16. Para os contratos que já venceram, não será prorrogação, mas sim novo acordo. Confere? Sim, a gente falou isso. Professor, fizemos a suspensão em abril e maio e em junho dei férias. Podemos lançar uma nova suspensão de 60? Pode. Nova suspensão de 60 sem problema. Você deu só 60, agora pode mais 60. Obrigado, Valdirene.
E se o funcionário não aceitar o acordo, como proceder? Não faz. O próprio nome diz acordo, ele não é obrigado. Se ele não aceitar, ou você paga normalmente, ou de repente bota banco de horas, ou coloca em home office, ou demite, paga todos os direitos normalmente. Né? É conscientizado da necessidade do momento, aquela coisa toda, né? Fiz suspensão de 60, mas redução de 30. Posso reduzir por mais 30 ou somente suspensão? Pode um ou outro. Você já usou 90, então você pode fazer 30 ou de redução ou suspensão. O benefício do Vale Alimentação é obrigatório no tempo de suspensão? Quem não recebeu pode colocar retroativo? Bom, isso aí foi uma polêmica muito grande, lá na MP 936, né? E continuou na lei. Ele fala que tem direito a todos os benefícios. A alimentação é um benefício, então, no meu entendimento, tem direito durante a suspensão, embora alguns entendam que não. Para mim, tem direito. Quem não recebeu pode pedir o retroativo? Pode, inclusive se for demitido, e pode requerer isso em até 2 anos, né? Mas tem que ver se vale a pena, né? Mas, em tese, pelo texto do artigo 8º da Lei 14.020, tem direito. A estabilidade prorrogou de igual forma, exatamente. O tempo que você usar agora é o tempo que vai prorrogar lá na estabilidade. Depois, né? Depois de acabar a suspensão e a redução. Fiz a suspensão no dia 10/6 e foi indeferido. Entrei com recurso e até hoje não tive retorno, né? O funcionário está sem receber até hoje. Como consulto dados do funcionário, CNIS e MPB? Rapaz, esse negócio de recurso tá um negócio de doido. Tá atrasando, mas assim, vamos relevar o que é que está acontecendo. Que muita gente mandou recurso sem necessidade, o que não era para ser recurso. O recurso é feito análise manualmente. Então, são analisados um por um. Então, de fato, vai atrasar. Vai atrasar. Se estava tudo certinho, aguardar. Quando sair, vai ser retroativo, né? Pode ser dado o acordo dia 14, vigorando dia 16 ou 17? Dia 16, né? Tem que dar hoje, 14, vigorando 2 dias depois. Dia 16. Deixa a salva, vai ficar salva. Então, posso reduzir vigência de uma redução, interessante, né? Posso reduzir vigência da redução até o dia 15 e fazer um novo acordo de 45 para suspensão. Depende do tempo da redução que você fez lá, mas entendo que sim. Porque se você com isso, com essa redução, tipo, já chegou a 90, vai chegar a 90 dias ou a 80, você não vai poder suspender por mais 45, né? Entendeu a continha que eu fiz, né? Gente, o tempo acabou, já vai abrir a contagem aqui, eu vou escolher mais algumas aqui para responder, mas quando abrir a contagem a gente para, eu vou deixar a live salva, vocês podem compartilhar, pode assistir, 300 pessoas, que massa, que legal. A gente vai ter uma live amanhã, vou divulgar aqui em primeira mão, a gente vai ter uma live amanhã com Rosana Mello, vamos falar sobre, esqueci o tema, entrevista virtual, não divulguei ainda, mas a gente vai ser amanhã às 20 horas, já abriu a contagem aqui, amanhã 21, amanhã 21 horas, eu vou divulgar ainda oficialmente, mas vai ter uma live muito legal com Rosana Mello sobre entrevista virtual. Aposentado com suspensão terá estabilidade também? Entendo que estabilidade é normal, porque a intenção é justamente dar garantia de emprego e renda, mas confirmo contigo, porque tem um negócio aqui do artigo 9 que eu tenho que parar para ler, Rai. Depois me pergunte no privado, viu? Ai, Maria. Minha redução encerra dia 20. Posso suspender a partir do dia 16? Aí você vai ter que antecipar a redução, antecipar a vigência da redução e fazer um novo acordo a partir do 16. Se termina dia 20, deixa logo o dia 20 terminar, você manda um novo começando dia 21. Eu acho melhor. Né? Mandar um grande abraço aí para o evento Triumph, que entrou aí, meu querido Charles. Vou participar desse evento aí, vou fazer uma palestra aí nesse evento, viu? Gente, já entrou a contagem aqui, 1 hora de live, tempo esgotado. Eu sabia que não dá para responder todas as dúvidas. Vocês também adoram perguntar o que eu já falei. Isso vai demandando tempo. Mas agradecer imensamente a presença de todos. Amanhã, live com Rosana Mello sobre entrevista virtual, né? E tem o curso sábado, atualização trabalhista e previdenciária, 4 horas de curso, 9 às 13. Depois vai poder assistir aí por mais 3 meses o curso, sem continho, parcelando em 5 vezes, sem juros, precinho daquele. Mandar um abraço para a querida Vera Cardoso também, que entrou aí na live. Gente, vou ter que encerrar por causa do tempo. Valeu, saudação, gratidão. Obrigado a todos aqueles que me seguem, que
que dá aquela moral. Valeu, tchau.